Bom dia, meus amados irmãos. Nós, da Primeira Igreja Batista em Camocim, estamos reunidos aqui no amor de Cristo para começar a nossa Escola Bíblica Dominical, hoje com uma aula sendo dada pelo irmão João Siebra. Nós iremos cantar um hino que fala da unidade, não é? Jesus orou para que nós fôssemos um. Orou por nós também hoje, do século 21. Para que, assim como ele era um com o Pai, nós, unidos a ele, também fôssemos um. Então, pela graça e poder de Jesus, nós somos um só rebanho, temos um só pastor e temos uma só fé em um só Salvador. Cantaremos isso agora. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor, unidos aqui, num mesmo Espírito, vamos a ti. Num mesmo Espírito, vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto ao Senhor desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus. Ser tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Glória a Deus. Leremos agora um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, nós leremos dos versículos 21 a 24. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Meus amados, Jesus orou por nós. Jesus orou por todos os seus discípulos de todas as épocas, de todas as gerações. E ele
pediu ao Pai que, assim como Deus, o Pai e o Filho são um, que nós também sejamos um. Que os discípulos fossem um e que nós, hoje, do século 21, fôssemos um, que fôssemos perfeitos em unidade. Isso só é possível pela presença do Espírito Santo, mediante a conversão, arrependimento e fé, e a presença de Cristo, a presença constante de Jesus como Senhor em nossas vidas, nos capacita a termos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma fé, a mesma disposição mental. Um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, né? Um só batismo, uma só fé. Então, unidos por Cristo, nós podemos, assim, Ele é a cabeça do corpo e nós somos os membros. E interligados, nós podemos, então, frutificar para a glória de Deus. Nós cantaremos ainda um hino que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Esse hino ele fala assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É o hino 366 do cantor cristão. Firmeza. Ele diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer brigadeiro com uma panela elétrica. Se você... Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, quer Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. Ó, minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Muito bem, queridos, ficamos agora com a palavra do irmão João Siebra. Um bom dia, um bom domingo para vocês. Deus vos abençoe. Amados, um bom dia. Estamos aqui iniciando o estudo para a Primeira Igreja Batista, a EBD, a Escola Dominical. E saúdo a todos na paz do Senhor. E espero que todos estejam bem nessa manhã de domingo. E queria que os irmãos pusessem suas Bíblias, né, apostas, para a gente ler um texto da Palavra de Deus na sequência do estudo, certo? Vamos orar, pedir a graça de Deus por este momento. Senhor Deus,
nós nos submetemos a Ti, Senhor, neste momento e em todos os momentos de nossa vida. Abençoa este trabalho, este estudo, Senhor. Opera pelo Teu Espírito Santo e traz a compreensão da Tua vontade, dos Teus desígnios e de tudo aquilo que Tu quer para a nossa vida, Senhor. Abençoa os que sofrem, consola os que estão sofrendo, Senhor, os que estão doentes, os que sofrem nos hospitais, os que sofrem pelas perdas, e consola os corações e nos sustém, Senhor, que nós precisamos de Ti. A nossa vida é Tua, Senhor, nós entregamos ela nas Tuas mãos, por Cristo Jesus, amém. Irmãos, o estudo aqui sugerido pelo pastor Abraão, e eu estou aqui cumprindo essa tarefa com muita, vamos dizer, com muito interesse, né? Muita vontade. O texto é assim, o assunto, né? O tema, Nossa Esperança em Cristo, um tratado sobre a ressurreição. E o texto base está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 58. Amados, a nossa caminhada cristã, ela teve início no momento em que, por obra do Espírito Santo, nós passamos a crer em Jesus e na sua obra redentora. Nós passamos a saber que nós precisamos de um Salvador e que estávamos perdidos, e que só Ele, pelo poder dEle, poderia nos salvar, poderia nos resgatar, né? E isso, nós temos, vamos dizer, a certeza de que Ele fez essa obra em nossas vidas e que Ele vai consumar sua obra redentora em nossas vidas quando tudo for concluído no grande dia, né? Quando nós estivermos diante do grande trono branco. Amados, a promessa, o nascimento, a morte, a ressurreição, a redenção final do homem é o plano de Deus para toda a humanidade traçado desde a eternidade. E que nada pode impedir os desígnios de Deus. Conforme está escrito lá no livro de Jó 42:2, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, o Senhor Jesus foi prometido, o Messias foi prometido a nós, a humanidade, na sua palavra desde os primórdios da humanidade. Lá no Éden, lá quando o homem caiu, o Senhor já nos fez uma promessa, né? No Gênesis 3,15, né? E que nos prometeu o Messias, né? De que veria da semente de mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E sobre esses aspectos, irmão, nós destacaríamos mais 4. Além do Messias prometido, nós destacaríamos o Messias enviado, não é? Quando Cristo nasceu, o nosso Salvador consagrado. No aspecto 3, nós teríamos o Messias realiza a sua obra, que seria quando Cristo proclama a salvação aos homens, né? O aspecto 4, o Messias morre, quando Cristo morre para dar vida, conforme disse o próprio Senhor em João 12, do 24 ao 26, foi que ele disse, irmãos, que naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouçam com atenção, se um grão de trigo lançado à terra não morrer, não dá fruto, mas se morrer, dá muito fruto. Quem não se preocupa demais consigo mesmo, perde-se. Quem se preocupa demais consigo mesmo, perde-se, mas quem se despreza a si mesmo neste mundo, ganha a vida eterna. Se alguém quer servir-me, tem que seguir o meu caminho. Onde eu estiver, também ele estará. E o Pai há de honrar todo aquele que me servir. É a história, irmão, muito verdadeira do negue-se a si mesmo, né? Tome cada um a sua cruz e siga-me. O aspecto 5, irmãos, o Messias ressuscita. Esse aqui, irmãos, é a base do nosso estudo. Porque nele Cristo conclui, quando ele ressuscitou, ele concluiu a sua obra na terra e entregou as etapas seguintes ao Espírito Santo, até a redenção final do homem. As obras posteriores a Jesus são da conta do Consolador, né? E ele disse isso aí, nessa promessa ele tinha feito lá, como está registrado lá em João 16, do 7 ao 11. Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O Senhor fala de julgamento, né? Julgamento e condenação, né? E da salvação também, né? Não nos ocuparemos neste pequeno estudo a respeito da obra consolidadora, irmãos, do Espírito Santo. Isso é enfoque para outro estudo. Mas o nosso foco especial aqui, ele aponta para a ressurreição em Cristo e a esperança pela fé que temos nele, e também quanto à nossa própria ressurreição, que vai ser executada por ele, né? E quando passaremos a ter a vida eterna com o Senhor, como está escrito lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Verdadeiramente, a ressurreição do Senhor é um dos fundamentos básicos sobre o qual repousa toda a doutrina e a teologia cristã. Não obstante também ser fundamental, com efeito, o seu nascimento, a sua obra, a sua morte, mas é sobre a ressuscitação de Cristo que repousa e que se sustenta a nossa fé. A fé de todo aquele que crê, pois se o Senhor não tivesse sido ressuscitado, ou não tivesse ressuscitado, não haveria vida eterna. E se o Senhor não tivesse vencido a morte, ele estaria morto e nós estaríamos mortos, né? E as esperanças de eternidade teriam se esvaído, né? Conforme está lá escrito no livro de Jeremias, no capítulo 27, no versículo 5, o Senhor diz: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu entender que a devo dar. Daí, irmãos, ser a ressurreição um dos fundamentos basilares de toda a doutrina cristã, pois temos certeza de vida eterna, porque Deus ressurgiu, reviveu e vive eternamente, e tem promessa de vida eterna para todos que creem no seu nome. Jesus, a respeito disso, conversando com Marta, a irmã de Lázaro, a quem o Senhor haveria de ressuscitar, lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele disse: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no versículo seguinte, o Senhor fecha a questão dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E finaliza o versículo perguntando a Marta: crês tu nisto? Ora, amados, sobre estas palavras maravilhosas, arrebatadoras, consoladoras, aliviadoras de Jesus, deve repousar a nossa fé, pois é sobre estas coisas que estão fincadas, alicerçadas, fundadas toda a nossa esperança. Pois, se pensarmos de outra forma, de outra maneira, tudo aqui terá sido em vão. E terá sido vão. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, a esse respeito diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres. Ele fala seres humanos, mas eu acho que nós seremos miseráveis de todos os seres, né? Um ser humano que espera, que tem compreensão das coisas e espera a sua vida, mesmo a despeito de toda a revelação natural, tem todas as suas expectativas só aqui nesta vida, ele é pior ainda do que um animal irracional, na minha compreensão. De outra feita, irmãos, o escritor sagrado, se dirigindo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele disse: da mesma forma, como ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, mesmo diante das determinações e decretos do Senhor, a Bíblia nos mostra casos de pessoas que foram ressuscitadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por que isso, irmão? Porque Deus faz milagres, irmãos. Deus muda o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. O que Ele está determinado, Ele muda. Se for da vontade dEle, Ele realiza um milagre. Não é? Deus determinou todas as coisas, mas as determinações são do Senhor, não são do homem. É por isso que Ele faz milagre, até da ressurreição. E nós vemos isso no livro de Reis, no capítulo 4, do 34 ao 35, lá no Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu
ressuscitou o filho da mulher sunamita. Né? Em João 11, do 1 ao 29, vemos Jesus ressuscitar Lázaro. E no livro dos Apóstolos, no capítulo 9, dos versículos 36 ao 42, vemos a história da ressurreição de uma irmã chamada Tabita, conhecida como Dorcas, operada pelo apóstolo Pedro em Jope. É preciso entender que o Senhor age soberanamente sobre sua criação. Afirma isso mais uma vez, irmãos. E os milagres acontecem em nossa vida e que o Espírito nos revela que Deus é Deus e não importa o estado. Se você crê, Ele é Deus. Se você não crê, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. A respeito das inúmeras ressuscitações que a Bíblia nos revela ter ocorrido, imaginamos que a alegria das pessoas, dos parentes, em ter recebido seu ente amado e querido de volta, deve ter sido enorme. Quão maravilhoso foi para a mulher sunamita ter recebido seu filho de volta. Como seria lindo, irmãos, a gente estar lá em Betânia vendo aquela cena de Jesus reunido com os irmãos, com as irmãs de Lázaro e todas aquelas pessoas de Betânia, e lá diante do sepulcro de Lázaro, o Cristo ter gritado: Lázaro, sai para fora. Ver o rosto de felicidade de suas irmãs, de alegria, de euforia, por ter tido seu irmão de volta, ter trazido da morte para a vida novamente. E em Jope, irmãos, a alegria também não foi menor, porque diz a Bíblia que com esse ato que Pedro, da ressurreição de Dorcas por Pedro, toda a cidade ficou maravilhada e muitos vieram crer em Jesus. Vendo essas histórias, esses testemunhos, nós aqui ficamos também exultantes, alegres, felizes e cremos que o Senhor continua a operar milagres quando é da sua vontade, quando é do seu propósito. Algo muito importante, no entanto, não deve jamais fugir do nosso entendimento e que precisamos meditar, é não nos esquecermos que todas estas pessoas que morreram e que foram ressuscitadas e que estão registradas aí na Bíblia, mesmo a despeito de toda a obra milagrosa realizada por Deus e da enorme alegria vivenciada pelos irmãos, pelos parentes, e da experiência de ter visto alguém morrer, alguém amado morrer e ser trazido à vida, foi muito grande, não é, irmãos? Mas o que ocorre, irmãos, é que foi uma tristeza tida em dobro. Por quê, irmãos? Porque estas pessoas que foram ressuscitadas, elas foram choradas e foram ressuscitadas, mas depois elas morreram de novo e foram choradas, foram lamentadas 2 vezes. Quer dizer, por 2 vezes houve pranto, houve choro, houve lamentação pela perda de um ente querido. Porque está estabelecido que ao homem deve morrer. Deus estabeleceu isso. E não adianta, irmãos, nós entrarmos na seara do porquê. Por que isso? Por que perdemos fulano? Por que morreu? Por que meu pai, ou o irmão, ou o marido? Irmãos, é duro, mas é a realidade e é o que Deus estabeleceu. E nós, como cristãos, não podemos estar vivendo um evangelho, como o pastor Abraão gosta de dizer, de romantismo. Né? Nós não podemos estar sujeito a essa realidade ou a irrealidade de lamentar algo que nós temos certeza que vai acontecer. Pedimos a Deus que seja de alguma forma ou de outra forma, mas nós somos obras dele, nós não criamos Deus, Deus nos criou, e a vontade dele é que prevalece, não a nossa vontade. Então, todos têm que morrer, mas o bom é que todos que morrerem em Cristo, crendo nele, irão ressuscitar, e isso não é para todo mundo, infelizmente. Isso é uma obra que o Senhor realizou segundo a vontade dele, segundo a soberania dele. E que todos aqueles que morrerem em Cristo irão ressuscitar para a vida eterna.
Mas nós compreendemos que aqueles que foram ressuscitados, morreram uma vez, foram ressuscitados, morreram de novo e foram chorar 2 vezes. Teve a alegria da ressurreição, mas foi uma tristeza em dobro, irmãos. Irmãos, e atualmente nós vivemos um momento sem paralelo, sem par na história da humanidade, essa situação que o mundo está passando, né, que a gente muitas e muitas vezes atribui, ou compara, ou medita se não já está nos tempos do fim, se cumprindo aquilo que o Senhor tem nos revelado em sua palavra acerca vamos dizer, da conclusão da história humana na Terra. E o Senhor disse que vem muita coisa ruim. Vem um governo universal, que as pessoas vão adorar um governador universal e vão ter ele como um líder que vai livrar toda a humanidade. Vem pestes, vem terremotos, vem doenças, né? As potências serão abaladas e os homens desmaiarão de tanto terror, de tanto horror. A Bíblia fala isso. E a gente vê, talvez esse momento, no século passado, encontre algo que a gente pode comparar com a Segunda Guerra Mundial, onde foi abalado todo o mundo. Mas em relação a essa pandemia, esse momento que a gente vive, não foi igual à Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial morreram 60 milhões de pessoas. Atualmente temos 11 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus, já morreram 500 mil de pessoas em 6 meses. A Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. E nós não sabemos as dimensões e até quando esse coronavírus irá. Eu tenho muita confiança no meu Deus e plena convicção de que se porventura o Senhor me chamar, eu irei morar com o Senhor. E quero que todos os irmãos que estão vendo esse vídeo tenham essa confiança também. Porque todos nós somos mortais e não podemos acrescentar um dia, um fio de cabelo à nossa cabeça e nem um dia à nossa existência. Então, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, todos os países estiveram envolvidos, mas a guerra não entrou em todos os países. O Brasil esteve envolvido na Segunda Guerra, mas a guerra não veio no Brasil. Já o coronavírus não, o coronavírus está em todo o mundo, invadiu todos os países. Pouquíssimas são as nações que não relatam casos de coronavírus, pouquíssimas. E eu não creio que tenha. Dizem aí que a Coreia do Norte não teve, mas eu acredito que todos tiveram contato com o coronavírus, todos. Então, irmãos, essa meditação é para a gente saber que as nossas expectativas, as nossas esperanças, pela fé que Cristo tem nos concedido, pelo dom da fé que Ele tem nos dado, é que nós estaremos com o Senhor eternamente, nós e os nossos, não é? Nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Irmãos, nós seres humanos, enquanto pessoas naturais, desconhecedoras da verdade, eu estou falando do homem natural, né? Desconhecedoras das verdades eternas, vivem nesta vida sob a égide, sob o emblema, sob a bandeira do medo. Temos medo do futuro, temos medo de adoecermos, medo da fome, da escassez, da nudez, do sofrimento. Principalmente, irmãos, temos medo do futuro e da morte. Alguns de nós, por não conhecerem a revelação de Deus sobre a vida eterna, ou mesmo por desprezá-la, se apega a esta vida, se entregando, irmão, de corpo e alma, ao hedonismo, à busca pelo prazer, a satisfazer os desejos do corpo, ao que o pensamento maquina, pois não crendo que a vida após a morte física, a morte do corpo, entendem que o que vale é ser feliz o hoje e o agora. E esse estilo de vida a Bíblia denuncia, como falamos agora há pouco, né? Que quem vive assim é o mais miserável dos homens. E o apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, ele afirma isso aí, que ele complementa, né? Ele diz que todas as guerras e a inimizade do homem contra Deus são por causa dos desejos, da busca pela satisfação dos desejos, que o homem implementa no seu dia a dia, na sua vida. E de outra forma, nós
que pela graça recebemos a revelação de Deus quanto ao sacrifício de Cristo, a sua obra redentora e salvífica, compreensivelmente, em determinadas circunstâncias, mesmo nós crentes, cristãos, mesmo sendo premiados com o dom da fé, por vezes nos distanciamos da esperança, como se o dia da nossa reunião eterna com o Senhor, com os irmãos ou dos que foram na frente, fosse uma promessa longínqua, distante. A fé existe, nós cremos que Deus é o nosso Criador, que Jesus é o nosso Salvador, mas a esperança de nós nos reunirmos com os entes que nós perdemos, com os que foram na frente, com a nossa própria partida, como se fosse algo que fosse daqui a muitos séculos, irmãos, a nossa partida ela pode estar aqui, presente, a qualquer instante, qualquer um de nós pode ser chamado, e temos que estar preparados, não é? É difícil. Há pouco tempo eu vi uma irmã falando que ela pedia muito a Deus que eu não submetesse ela, um testemunho de uma irmã que eu vi na internet, uma amiga, que Deus não submetesse ela a determinadas situações que ela não suportaria, né? Diante de tudo que a igreja tem passado esses dias, né? E muito compreensível, irmão. Irmão, só a misericórdia de Deus para que sustente a cada um de nós e que nós possamos enfrentar a todos os problemas do dia a dia. O próprio Senhor Jesus nos prometeu, nos garantiu, em João capítulo 14, dos versículos 1 ao 6, que iria para a casa do Pai, para quê? Para nos preparar lugar. E ele advertiu que para que nós pudéssemos ir, nós temos primeiro que crer. Como a fé é um dom de Deus, mas o exercício da fé é uma atribuição nossa, nós temos que exercitar a nossa fé. Nós ganhamos a fé, exercitemos a nossa fé, para que nós possamos estar aptos a ir morar nas mansões celestiais. E quando os céus e terras forem feitos uma coisa só, os novos céus e a nova terra, não é? Nós possamos habitar e entrar na cidade pelas portas. Temos ouvido também, irmãos, que o céu e a nova terra, nas promessas do porvir, que é o melhor lugar para estar, mas que nós não queremos ir, né? É bom, o céu é o melhor lugar para estar, lá não terá sofrimento, lá não terá dor, lá nós viveremos felizes, nós viveremos em reunião, jamais morreremos, e o Senhor é a nossa luz, é o nosso sol, o Senhor estará sempre conosco, nós não teremos dor, nós não teremos medo, nós não sofreremos necessidade, mas nós continuamos presos aqui à nossa realidade. Essa prisão que a gente vive, irmãos, a essa dimensão da matéria, ao qual o nosso corpo está compreensivelmente limitado, e também os nossos pensamentos. Mas isso tudo, com a aproximação que nós possamos ter de Deus, com a nossa, vamos dizer, a nossa evolução espiritual, a nossa caminhada espiritual, rumo vamos dizer, ao alcance da estatura do varão perfeito, vai nos evoluindo e nós vamos perdendo medo de ir para a glória, irmãos. Nós temos que ir evoluindo passo a passo. A revelação de Deus, ela não se deu da noite para o dia, não. A Bíblia foi escrita num período de mais de 1.600 anos. A revelação de Deus é gradativa. Então, a revelação de Deus acerca das coisas do porvir, elas vêm se dando gradativamente até cada um se sinta preparado a ir para morar com o Senhor. Essa é a realidade que Deus estabelece claramente para nós nas Escrituras, né? Tá certo? Percebemos que esse nível espiritual foi alcançado pelo apóstolo Paulo quando ele, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 22 ao 23, ele transparece que já está pronto para ir com o Senhor, que será muito melhor. Mas a gente nota pelas palavras dele que ele ainda tinha alguma coisa a executar aqui na obra do Senhor, mas que ele estaria pronto aí. Mas ele estava cuidando do dia a dia dele, né? Aqui na terra. Então essas amarras naturais que nos ligam a este mundo e nos limitam a viver presos ao tempo, ao espaço e à matéria, são como obstáculos intransponíveis à mente humana. Interessante, irmãos, a gente trazer isso para a realidade de Deus quando a gente estuda os atributos de Deus, né? Deus, ele nem está sujeito ao tempo, né? Porque ele é eterno, ele não está sujeito à matéria, porque ele é espiritual, e ele não está sujeito ao espaço, porque ele é infinito. Mas nós somos seres humanos, nós estamos presos a essa dimensão,
ao tempo, ao espaço e à matéria, né? E é muito compreensível que nós possamos estar invariavelmente presos, vamos dizer, nas dúvidas, ou às vezes a gente fica... Tem pessoas que têm muita ansiedade, né? Irmãos que têm ansiedade. Nós precisamos entregar a nossa vida de uma forma tal, pedir a misericórdia de Deus para que nós tenhamos uma evolução espiritual e possamos passar de nível. É como se fosse passar de nível espiritual, e a revelação e se consolidando na nossa mente, no nosso coração, né? E isso, irmãos, agrava a nossa condição física quando a gente fica preso, porque além de estarmos presos pelos aspectos físicos, às vezes a gente deixa um amarro espiritual em relação a isso, porque você está amarrado fisicamente ao mundo, mas o seu espírito tem que começar a ir se saltando daqui. É aquela história muito verdadeira que a Bíblia nos diz, que nós estamos no mundo, mas não somos dele. É difícil para nós, para todos, mas é uma evolução que a gente tem que buscar, né? Porque a sabedoria humana diz, alguém pode dizer, falar é fácil, né? Mas vai viver o que eu estou vivendo, né? É verdade. É por isso que a entrega ao Senhor é a entrega pessoal, entregar a vida, nos entregarmos nas mãos deles e ter plena convicção pela fé, porque a nossa esperança, ela está fundada na nossa fé. A nossa fé, ela é certeza. E a esperança é a expectativa. O nome já está dizendo, espera, né? Tá certo? E o Senhor diz, né, em João 3,15, que aquele que crê em Jesus vive eternamente, jamais morrerá. E eu queria finalizar esta palavra, irmãos, e o tempo já vai avançado, pedir aos irmãos que leiam todo o capítulo 15, do versículo 1 ao 58. Porque, irmãos, é um tratado maravilhoso do que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 15, sobre ressurreição. Irmão, é uma coisa fantástica, é uma consolidação de todas as nossas dúvidas, de tudo aquilo que a gente espera, né? Ele começa assim, irmãos, agora, irmãos, já no versículo 1, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuem firmes. Versículo 2, a mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês serão salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado de nada vocês crerem nele. 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Sagradas Escrituras. E ele foi sepultado, 4. E no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito na Escritura. E apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Isso na época que Paulo escreveu, né? Muitos estavam vivos ainda, quando Paulo escreveu aos Coríntios, que viram Jesus, não só os apóstolos. Em seguida, no 7, em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Porque o nascimento vamos dizer, o parto, a geração de Paulo foi muito trabalhosa, né, irmãos? Deu muito trabalho de nascer. 9. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, até nem mereço ser chamado de apóstolo, porque, ele diz, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça, no 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou foi entregue por eles, o importante é que foi isso mesmo que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês crerem. 12. E se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar?
Aleluia. Irmãos, essa mensagem ela vai até o 58. É um tratado. O tratado é o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui fazendo só a introdução. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é o fato culminante de toda a obra de Jesus, não é? Cristo consolida, fecha o seu trabalho aqui e entrega para o Espírito Santo fazer a conclusão como o Espírito Consolador, que é o trabalho que o Espírito Santo vem fazendo em nossas vidas, né? Que nós damos testemunho do que o Espírito Santo tem feito por nós, porque somente o Senhor, através do seu Espírito, tem capacidade, tem condições de nos resgatar, de resgatar o homem de um estado de morte, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e o Senhor nos trouxe para a vida, pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e assim nós entregamos nossas vidas ao Senhor, crendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e está nos dando vida, e nos dando força para seguirmos a nossa luta, para seguirmos nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Irmãos, muito obrigado. Desculpe eu ter tomado tanto tempo, já vamos aqui com mais de meia hora de estudo, né? Só pela misericórdia de Deus é que eu estou aqui, me perdoem, eu sou um homem falho igual a vocês, sujeito aos erros, né? Mas eu tenho algo semelhante a vocês, né? Eu creio na misericórdia de Deus e sei que minha vida está nas mãos do Senhor, e é o que nós temos feito. Um abraço a todos, que o Senhor console o coração de todos, que fortaleça com essas palavras de vida eterna, de esperança, de certeza e de espera, que a espera está próxima, e que o Senhor não nos abandonará em momento nenhum. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os conceda um domingo de paz e que essas coisas possam passar logo. Que o Senhor seja com todos nós. Em nome de Jesus, amém.